3, 2, 1, gravando. Salve, salve, pessoal! Aqui de volta. Eu sou personal Totina, sou mentora de saúde de mudança de estilo de vida e estou aqui hoje com a presença do Gustavo Manprim, que também é personal trainer e terapeuta especialista em PNL e hipnose. E hoje a gente vai falar sobre o público homem 40+, e de que forma que o trabalho do Gustavo, a hipnose, o trabalho de terapia, de um modo geral, pode interferir diretamente na mudança de estilo de vida das pessoas, processo de emagrecimento, de um modo geral. Então, eu vou passar a bola para você agora, Gu, e agradeço demais, em primeiro lugar, pela oportunidade, por estar aqui comigo, né? Muitas histórias para a gente contar, tenho certeza que hoje o nosso papo vai fluir muito e quero ouvir você falar um pouquinho. Kátia, primeiramente é agradecer, né? Mais uma oportunidade. Você é uma pessoa que está nessa busca de crescimento e desenvolvimento e é assim que começa a minha história, né? Eu, através da formação de personal, trabalhando com pessoas e vi que só o corpo tinha que ter mais uma conexão. Nessa conexão, né, que a gente tem com o ser humano, tem a conexão mental. E é aí que entra as minhas formações, que é de PNL, que hoje reconheço como reprogramação mental, hipnose clínica, e aí a gente não para, né, Kátia? Assim como você, neurociência, estou estudando psicanálise também, porque qual que é o intuito, né? Que nem você falou, você quer ajudar homens 40+, eu ajudo homens, mulheres, que eu trabalho no processo de emagrecimento e ansiedade, todas e todos têm que trabalhar a parte emocional, porque não existe um corpo sem mente, uma mente sem corpo. E é através disso que vem aquelas minhas formações de hipnose, que a gente vai poder conversar. Existe uma preocupação com hipnose, com a reprogramação mental, e conectar a atividade física com tudo isso, para que as pessoas possam ter uma saúde mental e física aliada ao sucesso, que eu acho que é isso que os seus clientes e todos nós buscamos, não é? Concordo plenamente com você, Gu, e na verdade toda vez que a gente chega aqui para falar, o maior propósito que eu entendo de tudo isso que eu venho construindo é exatamente o seguinte: todo processo de saúde preventiva, ou até mesmo já num processo remediando através de um médico, de uma terapia, ele esbarra por exercícios físicos e por todos os outros pilares. Então eu vejo no seu trabalho uma grandiosidade, uma magnitude muito importante no que diz respeito à reprogramação mental dessas pessoas, seja ela para um processo de mudança de hábitos, para melhorar os hábitos com alimentação, melhorar o seu gerenciamento com estresse, né? O processo do sono, seja lá qual for a necessidade, ou até mesmo todas elas, né, reunidas, mas eu acho que passa por essa reprogramação mental. E eu acho que não poderia ser melhor a gente encontrar uma pessoa, um profissional como você, que além de profissional da saúde, personal trainer, que atua comigo, com exercícios físicos, ainda consegue agregar nesse pacote todo essa questão de trabalhar com a hipnose, que o pessoal tem um certo tabu. Eu quero que você converse um pouquinho mais com a gente hoje. Eu tive o privilégio de poder passar por você, inclusive num momento bastante crítico. Nunca vou deixar de falar sobre as minhas dores e necessidades, e quem me estendeu muito a mão foi você, e sou muito grata a você. Mas a gente está aqui hoje exatamente pela sua competência, né? Por todo o seu trabalho, por tudo que você vem desenvolvendo. E como a gente vem construindo junto, a gente sabe que isso vai agregar em qualquer tipo de trabalho, seja no processo de emagrecimento das suas alunas, das suas clientes hoje, como esse protocolo de mudança de estilo de vida em que eu venho construindo para os meus homens 40+. Porque o que acontece? Eu sempre explico para eles que a gente tem que construir uma casa com um alicerce muito forte. E nada vai funcionar quando você deixa alguns buracos ali, literalmente. Como, por exemplo, a questão do processo de gerenciamento de estresse, ter um sono que não é adequado e reparador, né? Um processo digestivo com vários problemas, como eu vim tratando no podcast anterior. Então, o meu objetivo maior é trazer pessoas como vocês que tragam, que agreguem cada vez mais para essa construção e a pessoa efetivamente ter todas as ferramentas para aumentar e melhorar o seu processo de qualidade de vida. Kátia, primeiro, assim, nada é combinado aqui, isso que é gostoso, né? Quando você passou no processo terapêutico comigo, né, que nem quando a gente fala assim, poxa, mas um personal trabalhando com terapia, nesse caso, sim, é um personal trabalhando com terapia.
E às vezes tem pessoas que brincam com o personal que ele está atendendo as pessoas, falam, ai, será que ele é psicólogo? Né? Não desmerecendo o psicólogo, não. O psicólogo, ele é o profissional capacitado para. Claro. E o terapeuta, ele busca recursos para utilizar também capacitado para. E aí é onde que entra isso. O primeiro ponto é a humildade, a sua humildade. E falar, poxa, eu preciso buscar alguém. Porque a vulnerabilidade não é fraqueza. É você saber que você tem um ponto fraco que precisa melhorar. A fraqueza pode ser, às vezes, até um egocentrismo nosso ou uma falta de apoio. É natural. É importante que você saiba que você está fraco naquele momento para que tenha alguém a ajudar. E quando você aceita que tem uma vulnerabilidade, é o passo para você subir e progredir para o sucesso. Então, quando você foi lá, nós fizemos um trabalho de reprogramação mental, utilizei ferramentas coach, fizemos a hipnose, você teve uma baita de uma experiência, onde eu vou explicar melhor para vocês o que é hipnose, vou explicar como que é a experiência da hipnose. Até quando eu falei que, quando eu fui estudar sobre isso, eu não acreditava na hipnose. Eu juro por Deus, eu fui como um cético lá. Falei, esse negócio não existe, é charlatão, aquele negócio do pêndulo. O pêndulo não existe, é algo mercadológico, porém, o cansaço ocular existe. Quando nossos olhos se fecham, você pensa que algo que estava acontecendo ao seu redor some. E naquele momento você se fecha, talvez, para os problemas, mas quando você abre, os problemas continuam. Na hipnose, não. Na hipnose, nós fechamos o seu olho e você não dorme. Você entra num processo de indução profunda, aonde você vai buscar lá dentro do seu inconsciente as suas experiências que você teve na sua vida. E todas, quando a gente fala experiências no tratamento terapêutico, não é experiências só ruins, tem experiências boas. E são elas que nós estamos buscando no processo terapêutico. As ruins a gente vai ressignificar, dessensibilizar. Não existe apagar nada na hipnose, na reprogramação mental. Existe compreender que o que já foi e aquilo não pode te machucar mais. Então você ter a humildade de buscar que eu tenho algo para melhorar, é muito lindo o que você fez e é muito lindo de quem precisa buscar, né? O segundo ponto, quando você fala que você montou protocolo, realmente, não tem como você ter um processo com começo, meio e fim se você não tem um protocolo. E o protocolo nada mais é que um norte que você tem para que os seus clientes, né, pacientes, passem por uma jornada mais curta e com sucesso. Eu criei uma que chama Tríade MAC, M-A-C. O que é a tríade? Que são os 3 pilares. Mente, ambiente e corpo. Por quê? É impossível você melhorar uma pessoa se ela continuar com a mente pensando que ela não pode, que são as crenças limitantes, se ela achar que ela não consegue, que ela não é capaz. O ambiente, se ela viver num ambiente que ela não é capaz, ela não vai ter o corpo para que ela precisa. Isso é em doenças, patologias, performance, resultado. O homem de 40 mais, ele está vivendo uma fase da vida dele totalmente diferente, que a gente fala assim que é a fase do caminho do sucesso. O que é sucesso? Né? A gente para pensar, sucesso ele é muito longo para a gente falar, porque o meu sucesso pode ser diferente do seu sucesso, e tá tudo bem, porque o sucesso que a gente busca só vai ter realmente esse sucesso se você tiver uma saúde, uma qualidade de vida, se você tiver dentro desse tripé uma mente saudável, vivendo num ambiente saudável para você ter um corpo saudável. Aí o resto é sucesso financeiro, relacionamento e tudo mais. Então, eu acho que em cima desse contexto que você trabalha, que nós trabalhamos, qual que é o nosso intuito aqui hoje? Levar informação para que as pessoas olhem e falem, olha, eu tenho, eu posso, eu consigo. Perfeito, Não é? Perfeito. E vou mais adiante ainda. O que eu percebo em você, eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação que você não sabe o poder que você tem, porque eu enxergo de longe. Uau! E uma das coisas que eu percebo muito claramente é que eu tenho esse perfil, assim, um pouco mais incisivo, por assim dizer, né? Então, às vezes, a gente tem que pegar meio pesado no calcanhar de Aquiles, principalmente dos meninos. Às vezes, eu brinco com eles e digo, a pessoa que não controla aquilo que quer comer, que quer colocar para dentro do próprio corpo, como é que ela vai controlar uma empresa? Como é que ela vai gerir os negócios, né? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre reconhecer essas dificuldades, essas necessidades que a gente tem, como você bem colocou, que eu fui em busca, conversei com você, te pedi ajuda e foi muito bem-vinda, me estendeu a mão e tal. E a gente começa a perceber aonde a gente precisa ter um diagnóstico e uma tomada melhor de controle para que a gente possa definitivamente pegar de novo o leme desse barco e fazer ele navegar para onde a gente quer. E não para aquilo que a gente fica à deriva à luz do dia o tempo inteiro. Um homem de 40 a mais, por exemplo, ele já começa a perceber, e no mínimo ele se incomoda
com essa ambiência. Ele começa a perceber aquilo que é necessário se fazer, seja com o ambiente, seja com os hábitos familiares, seja com as condições em que ele trabalha, o que ele faz com a rotina dele, para que ele, de fato, possa ter um controle maior sobre as condições em que ele faz. Ó, Kátia, eu posso resumir isso aqui. Eu vou ensinar algo aqui que cabe para todo mundo, que cabe para a vida de qualquer pessoa que quer buscar o seu sucesso. Tem uma pirâmide que chama Pirâmides Neurológicas, do Robert Dilts, que é um americano, que ele descobriu como que as pessoas tinham sucesso na vida dela. Só que ela passava por alguns degraus na vida dela. Para construir essa pirâmide, eu vou dar de brinde aqui para todo mundo isso, tá? Eu quero que seja assim, uma reflexão, e você começa a pensar aquilo que está na sua vida, ou que está na vida das pessoas do seu lado, e perceba que as pessoas de sucesso, ela tem um caminho, e as pessoas que estão estagnadas, ela está parada em alguma dessas etapas. Eu vou ensinar aqui de forma prática o que a gente tem em aula, que a gente estuda, tá? Vamos seguir a pirâmide aqui, e eu quero que vocês seguirem essa jornada junto comigo. Então, quem está assistindo aqui, pensa na seguinte coisa. Você vive um ambiente. O que é esse ambiente? É onde você nasce, onde você estuda, onde você trabalha, seus amigos. Então, existe uma cultura, entre aspas, nesse ambiente. Existe gestos, que são aquilo que você escuta, as gírias, as palavras, como que as pessoas conduzem. Após o ambiente, a gente vai subir agora o degrau dessa pirâmide, que são os comportamentos. O seu comportamento, provavelmente, tá? Eu não quero ser generalista, o pessoal que é da PNL já vai entender o que eu estou falando. Generalista é aquele que fala, todo mundo é assim. Então, assim, o ambiente está aqui, aí você tem um comportamento. O que é o comportamento? Como você age naquele ambiente ou diante de algumas situações, das experiências que você teve convivendo com aquelas pessoas. Qual o próximo passo agora? O próximo passo você vai fazer o seguinte, você muda o ambiente, você muda o comportamento. Correto? Então, você tem um comportamento. O que você precisa agora aqui na frente, subir na pirâmide para ter um sucesso? Capacidade. O que é capacidade? São os recursos que você tem para que você consiga subir um pouco mais. Vivendo um bom ambiente, ou tendo um bom comportamento, tendo uns bons recursos. É os estudos, é algo que você procura melhorar. E aqui em cima agora vem as crenças e valores. Tá? Vou resumir para ficar fácil. O que são crenças e o que são valores? Crenças é aquilo que eu acredito que é. Isso pode ser alterado. Se eu acredito que eu sou bom e eu acredito que eu sou ruim, tudo isso pode ser alterado. Às vezes eu acho que eu não sou bom o suficiente para fazer um trabalho. Até a hora que eu tenho as capacidades, vivo num ambiente legal, meu comportamento muda e eu mudo a minha crença, falo agora eu sou capaz. E os valores? Os valores são únicos. Os valores, eles já vêm enraizados. Entendi. E eles te fortalecem. E muitas vezes os valores podem conflitar com as crenças ou ele pode fortalecer as crenças. Isso é muito comum. Subindo a pirâmide agora, você mudou sua crença, você mudou o ambiente, mudou o comportamento, mudou suas capacidades, você está no caminho de sucesso. Porque no topo dessa pirâmide, existe o final de tudo, que seria o seu propósito, a sua missão. Só que antes disso, existe um ponto importante, que é onde as pessoas, às vezes de 40 a mais, ou qualquer pessoa que está em alguma etapa da vida, vai falar o seguinte, é a identidade. O que é identidade? É o como eu me identifico como ser humano, como pessoa naquela hora. E eu só me identifico muito bem, próximo do sucesso, quando eu vivo num ambiente bom, quando eu estou no comportamento, quando eu tenho a capacidade, quando eu quebro as crenças limitantes e tenho os meus valores e princípios enraizados, então eu tenho a identidade muito clara. Eu sei quem eu sou e por que eu estou aqui. E quando você chega no sucesso, aí é o propósito e missão, onde pode ser na sua espiritualidade, nos seus valores, no seu propósito, a sua missão. Esse é o topo. Então, quando a gente fala assim, será que eu estou no topo? Que etapa eu estou agora? Não importa qual etapa você está, você precisa ajustar as etapas que estão de baixo para cima. Muitas pessoas buscam sucesso de cima para baixo e ele não sustenta e cai. Não sei se isso colabora muito com aquilo que a gente trabalha. E o que é mais pontual aqui para mim, essa reunião de competências, muitas vezes, como você bem disse, essa pessoa tem todos os valores, tem toda a intenção, a necessidade de fazer isso, mas ela se encontra num ambiente que ela não tem ferramenta e não tem uma condição, um terreno ali favorável para acontecer isso. Então, essa reunião de competências, ela deve acontecer, mas exatamente com essa mudança de mesa, com essa mudança de ambiente, exatamente. Que é tudo isso que a gente traz para dentro da nossa área e que você faz na sua reprogramação mental. Por isso que eu sempre
oriento os meus alunos. Se você está indo para um médico, até mesmo para você ter saúde, que não necessariamente é só ausência de doenças, eu acho que saúde vai muito além disso. O fato de você ter os marcadores laboratoriais, ok, não necessariamente você está com saúde plena, muito pelo contrário, eu vejo que você tem que um caminho aí a galgar, Exatamente. né? Uma série de coisas, uma reunião de hábitos que vão favorecer para você, de fato, alcançar a saúde. Então, o que eu vejo no nosso trabalho é primordial que a gente consiga mostrar para as pessoas em que tipo de ambiente, que ponto ela tem, que ela vai ter um terreno adequado para ela fazer essa reunião de competências, de conteúdos, de ferramentas para que ela possa fazer isso. E os hábitos são a mesma coisa. A gente precisa estar num lugar onde, de certa forma, as pessoas queiram caminhar para a mesma direção. Então, esses hábitos vão ficar muito mais fáceis. Imagina você, como você costuma colocar, inclusive nos seus conteúdos, já vi várias vezes, você estando dentro de casa com a tua família e todo mundo corrobora negativamente no que diz respeito a uma alimentação saudável. Todo mundo come, né, fast food, ultraprocessados, uma série de coisas, e você vem tentando fazer um trabalho de reorganização nutricional e você se depara constantemente com aquilo. Eu acho que o fato da gente colocar para dentro de nós uma intenção, uma necessidade, uma disciplina, se a gente conseguir ter um ambiente que favoreça isso, é muito mais fácil, muito melhor. Então, caminhando dessa forma, eu vejo que as coisas podem trazer um sucesso um pouco mais efetivo. É a base. É a base. É a base da pirâmide que eu falei pra você, é o ambiente. Por quê? É que a gente fala, pô, você quer ter sucesso e você vai ficar vivendo do lado de pessoas que só criticam, ou tem pessoas de sucesso, elas procuram resolver. Então, o ambiente, quando a gente fala de hábito, quando a gente fala de ambiente, porque hábito, assim, o que é o hábito? A gente tem que tirar um pouco da dúvida das pessoas em relação a isso. O hábito, ele é construído, o hábito, ele é alterado, tá? O hábito, você consegue criar uma jornada para ele. E ele não é fácil, porque é uma jornada. Quando as pessoas falam, eu quero mudar com reprogramação mental, com hipnose, não é mágica. A gente vai utilizar uma ferramenta para mudar um desses comportamentos, crenças limitantes, para que ele crie uma nova jornada. Que aí a gente entra também em neuroplasticidade, né? Então vamos entrar agora na parte de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É um novo caminho neural que o seu cérebro teve. Todos os dias eu escovo os dentes às 7 horas. No dia que você vai escovar os dentes às 9 horas, parece que sua boca está suja absurdamente, porque você tinha um hábito somente das 7 horas. Só que antes de você criar um hábito das 7 horas, alguém te avisou quando você era criança para você, terminou de jantar, faz isso, faz aquilo. Então, ou seja, nós precisamos de ajuda. Então, às vezes, o processo terapêutico é uma aceitação de ajuda. Ouvir o personal trainer, ouvir a nutricionista, ouvir o médico, é uma aceitação de ajuda para você criar uma nova jornada de hábito. E a neuroplasticidade, esse novo caminho neural, ele não é simples, mas ele é possível. Então, se você consegue... Eu estava falando esses dias com um aluno, ele estava falando sobre vícios. Ele falou, com a PNL a gente consegue numa sessão tirar o vício? Eu falei, olha lá o imediatismo. Exatamente. Uma sessão tirar o vício, se eu fizer isso aí eu vou virar um milionário. Tá? Eu tenho que ser sincero com vocês, a gente não pode enganar. A ferramenta da PNL, ela é uma ferramenta que fala programação neurolinguística. Aquilo que você fala, aquilo que eu falo, aquilo que nos conecta são as experiências. Tem poder, tudo isso exatamente, que a gente faz. Tudo. Só que para você tirar o vício, existe um caminho neural que o cara acostumou todos os dias fumar. Só que por que ele fuma? Você tem que começar a voltar isso um pouco mais. O que ele sente que ele fuma? Aí a gente está entrando nas emoções. Aí quais são os gatilhos? Qual é o momento que ele fala, toda vez quando eu termino de almoçar. Então, o que você faz para você trocar esse vício, que na alimentação é a mesma coisa? A pessoa toma Coca-Cola. Esse dia eu fui atender uma moça, falou, eu comecei com esse negócio da Coca-Cola. Não sei nem se pode fazer esse comercial, mas vamos falar aquele refrigerante escuro. Eu tô tomando aquele refrigerante gaseificado escuro. Todos aqueles com caramelo 4. Todos caramelo, que tem uma fórmula que depois, né? Mas aí que a pessoa fala assim, eu tô tomando todo dia e é gostoso. Aí eu falei para ela assim, olha, você teve algumas experiências que gerou novos caminhos neurais. Você sentiu o sabor. No momento que você se sentir aliviada. Quando você se sente aliviada, sente uma experiência positiva, o seu cérebro fala, opa, isso aqui é bom para você. Associa todas essas coisas. E aí toda vez que te geram pós-almoço, pós-janta,
vem uma recompensa que é você comer para sentir. O tomar não é recompensa, é a sensação que é recompensa. E o seu cérebro ele vai acostumando com aquilo. Então ele faz com que você busque aquilo primeiro. E a atividade física, por que é tão difícil, né, Kátia? O que o pessoal fala? Ai, meu Deus, eu tenho que treinar. Nossa, a dor é isso. É porque a pessoa não está entendendo. Ela não está vendo qual é a recompensa. Então, Gu, pontualmente falando sobre isso, toda vez que alguém me pergunta na mentoria a respeito de como fazer isso, se consegue resolver numa única sessão e tudo, eu costumo explicar o seguinte: você pode me dar uma chance? Exatamente por causa da neuroplasticidade. A gente não tem como fazer algumas reconexões ou algumas mudanças, principalmente num cérebro que já está extremamente adaptado de uma pessoa 40 a mais, mudança de caminho 50 neural. a mais. Essa mudança de caminho neural, ela tem uma demanda maior de tempo. E é essa chance que eu peço na mentoria para que esse aluno entenda de uma vez por todas que o corpo leva um tempo para ter essa adaptação. Inclusive, eu peço a eles para que tomem um certo cuidado, uma vez que vai em busca de um tratamento médico, tudo. Desconfie do médico, do profissional, que não vai fazer uma anamnese geral primeiro com você, entender os seus hábitos e simplesmente ignorar todas essas questões que são absolutamente necessárias para o sucesso de um tratamento, seja ele medicamentoso ou não, mas que ele exige também no entorno sempre a mudança do estilo de vida. Não tem como não esbarrar em alimentação, sono, não sustenta. Trabalho de estresse, não tem como esbarrar em exercício físico e não se permitir fazer. Só que o que eu sempre peço é o tempo necessário para que haja essas conexões neurais, essa reprogramação definitiva para que o seu corpo tenha uma adaptação e aí sim ele comece a entender isso como o normal. Porque até então você tinha criado um normal para você. Sim. Não necessariamente é o adequado, é o correto. Agora, você se permite aquilo porque aquilo é culturalmente, muitas vezes, é aquilo que é o que funciona, é com quem você convive. E é muito difícil de uma única sessão, muitas vezes, a gente conseguir ter uma abordagem definitiva. Não dá. Ó, eu vou até dar um exemplo, tá? Quando a gente fala em reprogramação mental, eu vou fazer uma metáfora aqui pra gente entender. Imagina que você abriu o seu monitor e lá você tem uma pasta escrito alegria e uma pasta escrito tristeza. Lá dentro, cada pessoa tem controle sobre o seu monitor, sobre o seu computador. Então, tudo que você coloca lá dentro daquela pasta é o que você sentiu, o que você viu, o que você ouviu. Esses canais de comunicação que a gente trabalha na PNL são os canais que, principalmente o visual, fixam dentro da nossa memória as experiências onde você vai ter um discernimento de que foi bom ou não foi bom. Então, não necessariamente o que é felicidade para você é felicidade para os outros, mas vamos falar de você. Quando você coloca na sua pastinha que felicidade é tomar aquele líquido pretinho, é gostoso, e tristeza é ficar sem o líquido, quando você busca o seu canal rápido neural, você vai clicar na pastinha que você tem ali, que a alegria é lá. E aí eu entendo que o Gustavo entra com muita força, porque o Gustavo faz você entender que as suas palavras têm poder, a sua determinação e a sua atitude diante dessa pastinha de dizer assim, eu vou mudar o que está nessa pastinha. Eu vou dizer que isso não é bom para mim, ainda que gostoso, etc, etc. E aí a nossa conversa vai por aí afora, falando sobre indústria farmacêutica, indústria alimentícia, o que eles fazem para ter um intensificador de sabor, mas principalmente entendendo que aí tem a chave, ferramenta de Gustavo, falando assim, eu tenho o controle sobre ressignificar isso e trazer um novo hábito para mim. E sabe como que eu faço isso? Eu vou pegar aquelas pastinhas ali, a gente tem várias ferramentas, tá? A gente tem pastinhas que a gente pode migrar as pastinhas, a gente pode tirar a experiência de uma pastinha e jogar para outra, porque o nosso cérebro, ele é capaz de identificar e ressignificar e poder jogar para você qualquer padrão de comportamento diferente. Por quê? Porque nós vivemos através de padrões. Tudo que nós fazemos são padrões. Pode observar que todo mundo tem um padrão. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Até não fazer isso é um hábito. Então é um padrão. Então quando você pega esses padrões, como que a gente trabalha? Eu vou falar da hipnose. A hipnose a gente entra num trabalho profundo que assim, para eu te hipnotizar, você tem que querer isso. A gente não muda quem não quer ser mudado. Você fala, não, eu quero. Você aceita ser hipnotizado? Sim. Eu vou te explicar, vou tirar todos os receios que você tem no processo terapêutico, porque eu sei o caminho para tirar um relaxamento, fazer um aprofundamento. Quando eu percebo que você entrou na zona exata e profunda da hipnose,
ali eu vou trabalhar as pastinhas. Porque antes de conversar com você, eu fiz uma anamnese. Eu sei aquilo que gera congruência. O pessoal da hipnose que me conhece, os grupos, vai falar o Gustavo da congruência. Porque eu sempre falo isso, porque o que é congruência? Ele tem que fazer sentido para você. Sabe por quê? Na hipnose, o seu consciente e inconsciente estão acessando de forma simultâneas. Eu pego as suas experiências verdadeiras. Todo mundo, em algum momento, já aconteceu algo que se sentiu muito bem. Ou que alguém fez algo muito bem. Então, naquela pastinha, eu vou lá e falo para ela, ó, lembra quando você passou por isso? A pessoa às vezes balança a cabeça, ela fala comigo, porque ela está realmente numa zona muito profunda, no inconsciente dela, acessando essa ferramenta. E eu não pergunto, tem algo, o que ela viu, o que ela não fez, como que ela faz. Eu espero ela falar, porque eu não posso sugestionar e induzir ela a um erro, porque a história é dela. O que ela vai trazer para mim? Ela vai trazer o que aquilo significa para ela. Aí eu falo, lembra que nessa pasta também de alegria isso significa para você? Aí sim a sugestão entra para que ela faça um comparativo e aceite que realmente é possível colocar na pasta de alegria, comer uma fruta ao lado de amigos, sentar no lado do sofá e tomar um chá com outras pessoas, que ela pode ter outros gatilhos de emocionais e colocar a pasta dela que comer saudável ao lado de pessoas amigáveis também é felicidade. E quando ela entende isso, ela vai entrar numa zona profunda, aí a gente vai usar mais técnicas para fortalecer mais ainda, e depois a gente faz um teste, porque não é bem assim. Abre os olhos e tudo mudou. Aí você pergunta o que ela sente, os gestos dos olhos, da boca, tipo quando você fala de uma coisa que você não gosta muito, vamos falar de uma coisa meio nojenta, lembra aquela comida que estava podre, que você comeu, todo mundo já, inconscientemente você já tem respostas rápidas. Então você testa as pessoas, a gente tem protocolo para isso, e quando você testa, o que é diferente no meu processo terapêutico? Eu não deixo ela ir embora com aquilo que ela sentiu não, agora você vai fazer algumas tarefas para sua vida, porque quando ela vê que ela é capaz de executar a tarefa, ela está gerando um caminho neural através daquilo que a gente colocou na mudança de pasta dela. Então a reprogramação não acontece num simples estalar de dedos, durma, mas sim no estalar de dedos, faça. Durma e faça, acorde para fazer. Então a hipnose, ela é muito profunda, porque a gente consegue acessar no inconsciente da pessoa essas mudanças de hábitos e comportamentos. Mas e se for um trauma, ou se for algo que passou ali dentro? O trauma é uma dor, que tem um significado para ela. O que a gente tem que fazer com a dor? A gente tem que apagar a dor dela? Não. Superar, né? Olha, realmente essa dor aconteceu. A gente tem que ser... reconhecer primeiro. Reconhecer e ser muito firme para não chorar com ela, porque doeu mesmo, eu também sinto a dor. Só que eu também não posso fazer com que a dor seja o ponto maior da vida dela, porque você é muito maior que a dor. Então, se a gente mostrar para a pessoa que a reprogramação mental dela pode ser direcionada para o sucesso, para o caminho da pirâmide, levando ela, mudando o seu ambiente, o comportamento que ela está vivendo, saindo daquilo que não faz sentido para ela, porque ela tem que entender para onde que ela vai. Se eu vou emagrecer por quê? Se eu tenho 40 anos de idade hoje e não fiz nada na minha vida, não é agora que eu vou fazer? Sim, é agora que você vai fazer. Tudo é possível, sempre é possível. Então, por isso que a reprogramação mental, ela muda e altera. E aí, quando eu coloco as tarefas, que você vai lá e executa, né? Tive um aluno que ele... Eu vou contar meio rápido aqui. Ele falou que ele foi gago durante a vida inteira e ele tem um cargo muito alto de comunicação, né, e com pessoas e gerenciamento. Eu não posso falar quem é, mas vamos lá. E ele foi diagnosticado como gago por algumas pessoas. Aí uma psicóloga falou, não, você não é gago. E ele não sabia de onde vinha, ele tratou com 16 anos, tratou com 21 anos, e ele agora, com mais de 50 anos de idade, falou, cara, eu vou fazer um trabalho agora que eu preciso me comunicar com pessoas. E dá para mudar isso? Eu falei, você quer? Eu quero. Fizemos uma hipnose, trabalhamos uma linha do tempo buscando a regressão aos 9 anos de idade. Antes dele apresentar um trabalho, um amigo dele era gago e foi zoado pela galera. Quando ele foi para lá, o que aconteceu com ele? Ele não era gago. Ele só não queria passar a humilhação que o amigo dele passou. E o que o inconsciente dele falou? Não vai lá não. Se você for gago, você não sobe mais para falar. Lógico, metaforicamente estou falando desse jeito. Sim. Mas nós temos ganhos secundários para sabotar aquilo que a gente deve fazer. Você não comer demais é você achar que você está perdendo algo na sua vida.
Tem gente que fala isso aqui. Ah, eu não vou fazer isso aqui, que a minha vida vai acabar. Eu preciso comer, eu preciso viver. Será que você precisa comer para viver? Esse cara precisava subir no palco e gaguejar? Não, ele não era gago, nunca foi gago. E aí o que nós fizemos? Mostramos para ele que poderia ressignificar, que aquela situação foi uma situação que não era dele. E ele acolhe a criança interior dele e mostra quem ele é hoje, porque hoje ele já apresentou para outras pessoas, ele já deu entrevista. Fizemos lá um trabalho de 7 sessões. Na terceira sessão ele fez um vídeo no Instagram. Ele teve altíssimas visualizações. Eu fiz ele fazer na hora. Eu falei, faz aí na clínica, tira o celular. Ele falou, você tá de brincadeira? Eu falei, não tô de brincadeira. Você tá aqui para quê? Para melhorar. Se você tá aqui para melhorar, faça esse vídeo. Esquece as pessoas que vão te julgar. Porque eu tô aqui agora falando uma coisa, vai ter alguém falando, mas eu sou psicólogo, mas eu sou médico, mas eu também sou personal. Mas é uma das coisas mais eu não tô preocupado com... que nós eu não temos. estou preocupado com quem vai me julgar, eu estou preocupado com quem precisa da minha ajuda. Entendeu? Daí ele foi lá, fez o vídeo, terminou as sessões, dá palestra, comunica, falou no microfone, fez tudo o que precisava fazer daqueles projetos. A mulher dele chegou assim, eu fui assistir ele de longe, ela veio correndo e me deu um abraço. Falou, olha... Gente, não tem satisfação melhor do que a gente se capacitar para ajudar os outros. Só que as pessoas têm que se permitir, Kátia. Por isso você fala, me dá um espaço para eu fazer isso. Por quê? Porque não é da noite pro dia. Ela é construída de forma unida, de forma juntos, mas tem que existir tarefas, tem que existir ações. Sim. Porque se não há ações, não há mudanças. As pessoas acham que vai deitar, fazer hipnose e vai voltar para casa e falar, olha, tudo mudou. É que a gente está vivendo uma realidade de ciclo vicioso, né? Essa é a real. E aí a gente entra naquilo, a gente acha que aquilo é o certo e é imutável e é nisso que eu tenho que permanecer para o resto da minha vida. Uma vez que chega um Gustavo na vida, uma Kátia dizendo, como assim você vai jantar primeiro antes de ir e comer demais naquele evento? Lógico que você vai poder escolher, mas fazer escolhas inteligentes num lugar onde você possa se permitir, conviver com seus familiares. Nada não é permitido, é apenas para você entender como exceção e não como regra, por exemplo. E a outra coisa é que a gente é bombardeado o dia inteiro por um acúmulo de compromissos, de coisas. Se a gente não tomar cuidado, você abre os olhos e o celular já está lá, cheio de compromissos bombardeando. Se você não se permitir primeiro, falar, não, eu sou capaz de primeiro respirar, coordenar essa respiração, estar aqui nesse momento comigo, né? Elaborar uma gratidão. Qualquer CEO, qualquer empresário inteligente hoje, ele não se permite sair para os negócios, sair para o trabalho, sem antes fazer todo um ritual necessário para que ele consiga se centrar, resetar tudo, e aí sim ele tem condições de enfrentar aquela situação, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro. E você entra em ciclo vicioso de forma que aquilo é o correto, e você fica girando naquele mesmo lugar. Então, quando você se depara com pessoas como nós, propondo, né, uma nova opção, uma nova tendência ali para você conseguir levar o seu dia, levar os seus compromissos de forma mais inteligente, adequada, só que de forma otimizada, fala, como assim? Mas eu tô aqui, de certa forma, tô sobrevivendo, tô aqui. Ele não tem noção, né, da importância e da magnitude com que ele pode aumentar e melhorar o desempenho, sentir um bem-estar melhor e ter uma saúde para conseguir levar aquilo adiante, né? Nossa, Kátia, você comentou e enfatizou muito bem isso aí. Eu preciso até aproveitar e falar sobre o nosso cérebro em relação aos 40 anos. Né? É conhecido, né, como a fase entre 40 e 50 anos, essa década existe um declínio inevitável de todo ser humano. Só que o que pode ser evitado durante esses 10 anos? Os seus hábitos e comportamentos. O nosso cérebro, ele é constituído no nosso corpo, né, como um dos pontos principais, mas ele faz parte de apenas 2% do nosso corpo. Você fala só 2%, mas ele é responsável por 20% das energias que ele utiliza de glicose no nosso corpo. E para pensar, 20% é muita coisa do seu corpo. Ele é o comando, né? Tanto que nós usamos algumas técnicas de comando. Porque quando você percebe, as pessoas têm uma ideia de que esse comando está direcionando ela para os hábitos inadequados e que pode direcionar ela para os novos hábitos, ela percebe que ela pode aproveitar esses 10 anos de uma forma muito melhor. Porque quando ela chegar aos 50 anos de idade, é um outro declínio. E esse declínio vai determinar o que ela fez nos 10 anos anteriores. Então nunca é tarde para ela buscar, nunca. Eu tenho hoje alunos de 83 anos, 89 anos, eu tenho de 16 anos, eu tenho mulheres e homens de 40 anos. E eu falo muito para eles, falo, gente, agora é a hora.
Eu não consigo mudar todo mundo. Entendeu? Eu tenho alunos que, cara, o cara vai treinar por qualidade de vida. Tá tudo bem. É uma escolha de vida. Sim. Só que toda escolha tem uma consequência. Toda consequência tem um preço. E o preço é seu. Só que o resultado é seu. Você sabe que agora eu me lembrei de um exemplo aqui. Eu tô recente agora com essa paciente. A gente tá com um protocolo para emagrecimento. Aí expliquei tudo para ela, como funciona o protocolo e tal. Ela falou, vamos fechar. Estamos aqui agora para isso, eu preciso mudar. Só que ela não gosta de comer nada. As experiências que ela tinha eram horríveis. Ela vai estar me escutando. E ela sabe que foi ela que falou isso. Então eu uso as palavras do meu cliente. Ela falou assim, meus hábitos são horríveis. Eu não gosto de muitos legumes, eu não gosto de muitas frutas, eu não gosto de nada e tal. Só comia doce, porcariada, aqueles instantâneos, macarrãozinho e tal. Impressionante. Dores no corpo, cansaço, fadiga. Ela... assim, ainda não chegou nos 40, mas eu falei que se você chegar nos 40 anos... processo crônico inflamatório. Exatamente, as nutri fica pirada quando escuta essa alimentação. Só que ela levantou a cabeça e falou, agora eu vou mudar. Eu preciso mudar a minha vida. Aí eu falei assim, tá, então agora é a hora. Vem comigo, eu falei pra ela. Vamos fazer isso, junto com a sua nutri, porque o trabalho multidisciplinar, você, nutricionista, o médico, é excelente, excepcional. Eu acho que assim, é a quebra do ego para que a pessoa que precisa seja ajudada com aquilo que a gente sabe. É imbatível, nego. Ele é imbatível. Não tem como você não ter resultado. Não vai dar errado. A errado. não ser que você realmente não faça. Por Exatamente. Isso que o nosso trabalho é muito 50%. Eu vou te entregar o protocolo. Tá aqui, tá prontinho. Então, aí, olha só que bacana que ela fez. Ao seu lado, daqui pra ela cá falou assim, é o seu lado. eu tenho muitos eventos, Gustavo, e eu chego para comer o belisco demais, até porque eu fico ansiosa. Aí eu falei assim, olha... linka com os 20% de energia. A sua ansiedade, primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é que uma expectativa de algo que não aconteceu e que você não sabe o que pode acontecer por medo, insegurança ou por falta de competência. Eu acho que eu não estou pronto para subir naquele palco e falar. Ou eu não sou boa para falar, entra nas crenças. Ou então, o que será que eles vão falar se eu subir nesse palco? Ou então, nossa, se ninguém me escutar. Existem várias crenças que criam uma ansiedade que vai te gerar dores, desconforto, aperto no peito, falta de ar, ansiedade de sumir dali, de parece que você vai morrer. Tem sim vários graus e tem vários tipos de ansiedade. Mas enfim, a ansiedade dela era de o que eu vou encontrar lá nesse evento, como eu vou me comportar, será que eu vou fechar negócios ou não? As pessoas vão acreditar em mim ou não? Então começa a passar várias palavras que eu vou anotando no processo para ajudar a pessoa. Aí eu falei assim, você vai fazer o seguinte... você vai gerar o máximo de experiência possível lá dentro. E não é sobre você. Esqueça que as pessoas estão olhando você. Pergunte para as pessoas o que ela gosta, o que ela faz, qual é o negócio dela. As pessoas gostam de falar o que ela é. E quando encontra alguém que escuta, você abriu a porta e a chave do sucesso para depois ela falar, e você? Ela falou, é uma abordagem interessante. Eu falei assim, agora você precisa colocar algo na sua boca? Não. Sabe por quê? Você está preenchendo a sua boca, o seu estômago, por emoção. Não é necessidade de comer. E quando você identifica que eu não preciso comer para controlar a minha ansiedade, mas eu preciso escutar as pessoas, você será preenchida com informações. Olha que legal isso. Aí quando eu coloquei isso para ela foi para lá, recebi um WhatsApp maravilhoso. Gu, experimentei isso aqui, mandou a foto do prato, parecia que era um prato imenso. Mas não era, era uma coisa de cada vez que ela nunca tinha comido na vida dela. Ela se permitiu entrar no processo para mudar a vida dela. Então ela falou, nossa, comi coisas que eu não imaginava. Aí dei uma tarefa para ela, o seguinte, você vai fazer um jantar com o seu marido. Um jantar maravilhoso. Não sei se é romântico, não sei se é de negócio. É um jantar de família, onde você, que não está acostumado a cozinhar, vai cozinhar junto com ele. Corta lá a cenourinha, a abobrinha, frita ela, dá uma selada. Só que antes disso, você vai ler o que cada nutriente proporciona para você. Porque eu quero que ela conecte que isso. Eu tô cortando a cenoura, a cebola, eu sei o que ela tá fazendo para mim. Porque antes dela entrar, tá conectando no cérebro dela, que ela faz. E quando ela faz aquilo, a satisfação de executar e colocar na mesa, falei, você pode tomar seu vinho com ele. Só que depois disso você vai preparar uma sobremesa saudável. Porque eu quero quebrar um outro sabotador dela, para sair do ciclo. Você falou tá ciclo passando vicioso? Um prompt na cabeça dela de acordo com os benefícios de cada um dos elementos que ela colocou. Eu vou agora comer sobremesa. E eu falei, sabe o que você está proporcionando pro seu marido? Uma experiência incrível de ser, eu posso comer saudável e viver saudável no melhor momento com a minha família.
E o seu filho vai crescer fazendo isso, e todo mundo vai ver isso aqui. Eu falei, sabe o que você está fazendo? Você está mudando a base do ambiente, do comportamento, adquirindo novos recursos, mudando a capacidade, quebrando suas crenças, criando uma nova identidade. Se você quer ser uma nova mulher de sucesso, o caminho é agora dentro de casa. Sentindo prazer em unir o útil ao agradável. Exatamente. Porque Legal, ela né? consegue reprogramar o gosto, os sabores dos alimentos, sabendo os benefícios dele e trazendo saúde, longevidade. Total. Porque a gente costuma falar que tudo isso que a gente está trazendo, na verdade, são juros compostos, a poupança mais efetiva que existe, né? E aquela Renda que todo mundo fixa, fala assim, né? Não né? vamos nem falar de poupança, que é muito ultrapassado. Mas olha, A é uma renda poupança. Tudo que você está fazendo hoje, você vai Mas é uma colher no renda futuro. fixa, né? Exatamente, vai render. Agora, o que você tem que pensar no seguinte, né? É o que a gente tava falando. Meu, se você não fizer, não tem mudança. Não tem mudança. Ela tá fazendo as reprogramações, eu mando áudios hipnóticos para ela fazer, porque aquilo reforça a conexão neural dela. Perfeito. Para onde ela vai, como ela vai ser, o que ela tá esperando, porque aquilo já conectou, então ele vai fortalecendo. Ela escuta no momento certo dela. Então ela cria as tarefas, ela faz. E essa percepção de capacidade é muito gostosa. E aí não adianta o aluno falar assim, eu não consigo, você tentou? Não, eu já sei, já passei em todas as nutricionistas, eu sei o que tem que comer. Aí a minha pergunta vai, por que você não faz? A pessoa tem um monte de porquê, mas a pergunta não é por quê. Porque você abre espaço. É PNL, tá, gente? Desculpa. A programação linguística, a gente trabalha as comunicações. É isso aí. Quando eu pergunto por quê, você já tá cheio de justificativas. Se eu falar com a minha filha de 9 anos, Jojo, por que você não guarda isso aqui? Ai, pai, porque eu tava ocupado, porque não sei o quê. Imagine o adulto. A criança, ela está doutrinada a trazer as respostas, porque na escola precisa de resposta, tudo. E nós, adultos, somos as crianças doutrinadas do passado, criando um futuro que você está cheio de desculpas, que você está cheio de respostas. Por quê? Porque você tem o seu ganho secundário, ou porque você tem alguma resposta, ou porque o seu celular toca toda hora e você não sabe o que você faz? Não. Se você faz a pergunta como, você busca o recurso. Como que você faz para seguir o cardápio? Muda. A pessoa fala assim, me dá uma tela branca, tela azul. Porque você vai buscar dentro de você os recursos. Aí, depois do como, gente, isso aqui vocês podem usar dentro de casa, tá? Já vou deixar pra vocês. Como que eu faço pra seguir o cardápio? Como que eu faço pra treinar todos os dias que a Kátia pediu? Como que eu faço pra chegar nisso? Aí, quando você descobrir os recursos, o que eu faço com ele? Jogo fora? Não. Coloca quando, coloca a data. O nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. E aí que o nosso trabalho entra no mesmo ponto, vai de encontro ao mesmo tom. Porque esse tempo, esse fortalecendo que você acaba de colocar e de afirmar é exatamente isso. Vai chegando momentos, assim, períodos, em que aquilo vai ficando cada vez mais reforçado, mais forte, mais... Isso. Factível. Vai virando o hábito, e depois naturalmente. E você começa a colher os resultados. E aí sim aquilo fica indestrutível. Aí você começa realmente a seguir e tornar aquilo o seu normal, o seu basal. E é por isso que a gente pede isso aí é o sistema automático. Para você, é sofrimento para você treinar, fazer um agachamento? Não, é sofrimento não treinar. Então, exatamente, tá vendo? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas é fácil, porque ela já treina. Não, ela construiu, ela chegou nessa jornada. Exatamente. Então, toda vez que você faz um agachamento super pesado, você não tá pensando na dor, você tá pensando no resultado. Exatamente. A dor é consequência de você quebrar suas crenças. A dor é consequência de você ser mais forte. Sem contar... Não pensa na dor, pensa na consequência. O exercício físico, de um modo geral, seja os exercícios físicos aeróbios e os exercícios físicos de resistência, né, de força, por exemplo, eles imediatamente já começam uma liberação de substâncias, de miocina, substâncias, como eu costumo brincar com o pessoal, que é a substância da esperança, da alegria, de tudo. Então, imediatamente, você já muda o seu estado emocional. Você já tem uma reprogramação emocional imediatamente ao exercício. E quando você sustenta isso por um determinado período, você já começa a experimentar, né, outras sensações, outras necessidades. Então vai mudar completamente o seu olhar para o esforço, vai mudar o seu olhar para a alimentação, para aquele sono. Você começa realmente a questionar o quão negociável é você ficar escorregando o tempo inteiro com uma certa frequência e os malefícios que isso vai te trazer e vai começar a te prejudicar e você não consegue obter os resultados que são tão legais e tão gostosos uma vez que você começa a experimentar. Exatamente. Aí é que tá, hoje em dia eu vou falar das canetas, né, emagrecedoras. O que as canetas emagrecedoras fazem hoje? Elas realmente vão fazer uma mudança lá no seu cérebro.
Aí você acredita que o remédio muda o seu cérebro, mas você não acredita que se você fizer sessões terapêuticas, você muda o comportamento. Por quê? Porque o mercado o mercado de remédios, ele quer entregar o melhor para você, ele quer entregar resultado. É inevitável que é boa a caneta. Eu não sou contra a caneta. Eu sou contra para quem é a caneta. O problema é que o mercado ele vende uma mágica para as pessoas, né, rotulada, que ela vai ficar achando que ela aplicou aquele remédio, ela nunca mais precisa ter um hábito, um comportamento saudável. Ela vai ser magra pro resto da vida. Como o cara de 40 a mais, né? acha que ele vai tomar uma medicação, fala, Kátia, tomei a medicação aqui, poxa, estou emagrecendo pra caramba. Vai emagrecer mesmo, vai emagrecer. Assim como várias dietas que existem desde o tempo dos nossos bisavós. Todas as dietas vão dar certo. Por quê? Porque você fez naquele momento. E aquilo não pode ser momento. Aquilo tem que ser estilo de vida. Se você não mudar os seus comportamentos, não existe caneta mágica. Hoje ela é um recurso muito bom. Está tendo bons resultados, estão melhorando, aprimorando cada vez mais, mas ela não vai sustentar se você não tiver hábito de comportamento. A pergunta que fica, será que o bariátrico teria feito bariátrica se ele já soubesse de fato? Porque às vezes escuta, mas não entende. Será que ele teria feito se ele soubesse que depois ele vai ter que mudar do mesmo jeito os hábitos dele? Entende o que eu quero dizer? Exatamente. Então, assim, no podcast passado, com a doutora Denise de Carvalho, que foi sobre intestino e foi fantástico também, falávamos exatamente sobre isso. O GLP-1, que são as canetas, nada mais é do que um hormônio fabricado pelo nosso próprio corpo. Que, por sua vez, nós, terráqueos, fizemos o favor de destruí-lo. Com o quê? Com má alimentação, com sono ruim, com ultraprocessados, etc. E aí, ao invés da gente mudar esses hábitos, primeiro a gente vai na farmácia buscar a caneta. E o que a gente está tentando trazer de volta é exatamente isso. Primeiro você muda seu hábito, você reorganiza a sua alimentação, melhora a sua microbiota, o seu terreno biológico, faz o seu GLP-1 acontecer, se formar novamente, e aí você vê se você precisa da farmácia. Exato. Agora, o que o povo faz é o contrário, corre atrás da farmácia para depois ver se consegue reconstruir esse. É essa a equação que eu a não busca consigo pela mágica, a busca entender. pelo resultado rápido. O bariátrico é a mesma coisa, também não estou aqui questionando de forma nenhuma que todos os casos necessitam você não ter e etc. Não é esse o caso. Mas se faz necessário uma reflexão mais profunda de que todos os casos realmente que vêm se abastecendo de um processo como esse, que depois você vai passar por reposição de vitaminas e minerais pro resto da vida, você não tem absorção, tem uma série de efeitos colaterais e tal. Será que se fazia necessário mesmo? Será que se você não tivesse feito essa alteração comportamental necessária, suficiente, para fazer a transformação já não seria suficiente? É esse o meu ponto maior que eu sempre esbarro com a galera, e eu sei que a minha parte, modéstia à parte, sim, Gu, eu vejo que o protocolo, ele é uma das partes, muitas vezes, eu não deveria estar falando isso, mas eu preciso falar, é a mais difícil. Porque o cara depende dele. Sim. A hora que você entra e se submete a um tratamento que te traz imediatamente um resultado, é muito legal, você tem uma satisfação e bacana. E como é que você vai fazer para sustentar? Comprei um carro lindo, maravilhoso, importado. Você lembrou de fazer a conta depois para ver se você vai conseguir fazer manutenção, pagar o seguro, o IPVA, manter o carro, quanto custa trocar todos os pneus? Eu não sei, a galera parece que não faz mais essa conta. E é essa conta que cedo ou tarde a fatura do cartão de crédito vai te apresentar. Com uma doença, com algum problema, Sim. né? Alguma... Ou as sequelas, né? Exatamente. Até mesmo do sistema bariátrico. Se eu não me engano, tem um estudo, acho que se eu não me engano, de 60% a 80% dos bariátricos, eles retomam, né? Tem um reganho. Sabe por quê? Ou o alcoolismo, né? Porque ele procura um ganho secundário. Toda vez que você tira algo de uma pessoa, ninguém gosta de perder. É nisso que eu trabalho. Eu preciso descobrir qual é o seu ganho secundário. Por que você escolheu comer batata fritas? Por que você escolheu enforcar o treino? Por que você escolheu... Era isso que me deixava, sabe? Eu falei, gente, mas por que essa pessoa tá buscando tantas coisas e não consegue emagrecer? Foi nesse ponto que eu falei, tem que existir alguma coisa. E aí eu descobri a reprogramação mental. Eu descobri que as pessoas têm ganhos secundários. O nosso cérebro, ele direciona o seguinte, tudo que for para te proteger, ele vai fazer. Mesmo que seja ficar doente. Assustador isso, né? Assustador, mas por quê? verdadeiro, né? Porque às vezes aquela doença é uma proteção, ou aquela doença é uma consequência de muitas proteções que você estava tendo. Existem mulheres que preferem não ganhar peso porque passou por algum abuso na infância. Então, aquele abuso, ela pensa da seguinte maneira, isso aqui é muito sério.
É muito sério. E a gente faz o seguinte, ela prefere criar uma armadura de gordura para que ela não fique sensualizada, para que ela não chame a atenção de um homem. Então, ela tira aquele lado que ela poderia estar vivendo muito bem feliz, para não ser... Uma energia feminina, por assim dizer. Total. Porque se eu estiver com a camada de posa alta, se eu estiver com obesa, eu não chamo atenção e eu posso ver feliz. Só que a felicidade dela não está nisso. A felicidade dela não está nisso, porque ela está vivendo obscura e protegida, com uma gordura, que não vai trazer benefícios. E ela vai procurar a autoaceitação, a galera que aceita, tem que ser como eu sou. Gente, não ter saúde não é uma aceitação. Não é uma aceitação. São duas coisas completamente distintas. Total. Agora, o que ela teria que tratar? E ela merece ser tratada. Primeiro, aquilo que aconteceu, de fato. Aquilo tem que ser tratado no processo terapêutico. Vamos tratar aquilo, porque existe um ser humano lindo lá dentro. Tá? Não que ela não esteja linda, mas ela não está na melhor versão da vida dela. Exatamente. Ela pode estar na melhor versão da vida dela. E aí, quando ela descobrir que ela pode emagrecer, se olhar no espelho, se sentir bonita, porque todo mundo merece ser bonito. Ninguém vai pra academia somente por qualidade de vida. Quer ser feliz, quer ser bonito, quer se sentir bem. E merece, e tem que ser mesmo. Então, quando ela descobre que ela tratou um trauma, que aquilo não determina quem ela é, que aquele abuso que aconteceu não foi permissão dela, realmente houve algo muito ruim, desagradável que aconteceu, que não pode determinar quem é ela. Ela pode dar a volta por cima, e ela merece dar a volta por cima, e ela vai dar a volta por cima se ela tratar. E quando ela perceber que ela começa a emagrecer, a autoestima dela melhora, a disposição, toda essa parte de neurotransmissores que você falou de felicidade, torna a viver, ela passa a ser olhada, e ela tem que conviver no meio de pessoas que vão valorizar quem ela é. E ela consegue perceber que dentro daquela camada de pós existia um ser humano muito maior do que ela imaginava. Então, às vezes, ela perde a oportunidade de nunca descobrir isso. E vai terminar a vida dela em cima daquela proteção. E às vezes, na verdade, ela nunca experimentou a sensação de autoaceitação mesmo, né? Sim, ela tem uma conformidade com aquela imagem e tá tudo bem também, mas ela não se permite ir em busca de descobrir uma nova pessoa, de experimentar, às vezes nem por falta de coragem ou qualquer coisa, mas realmente porque ela não consegue se enxergar de outra forma. Quando a gente fala de imagem, existe, assim, até vou aproveitar de novo a PNL, você me convidou para isso, eu vou aproveitar e vou falar da PNL. Bora, Gu! Na PNL a gente fala que existe 3 situações que acontecem em um processo de algumas pessoas, aonde ela determina a sua comunicação, que é a generalização, distorção e omissão. Generalização, todo mundo faz. Distorção, não, ser assim como eu sou é a melhor coisa do mundo, né? E a omissão é, não, do jeito que tá bom. Então ela omite que ela pode melhorar, ela distorce que ela poderia estar melhor, ela generaliza que outras pessoas estão assim. Por quê? Porque aquilo ali traz para ela, todos nós fazemos isso, tá? Não é só as pessoas ali. Eu faço, você faz, todo mundo tá assistindo, faz. Pode ter certeza que isso é bom ou ruim? Não. É o como e quando você leva isso que vai determinar os seus comportamentos. Pega uma foto sua e olha você há 20 anos atrás. Perceba que a imagem que você vê hoje não é a mesma imagem que você está vendo antes. Eu tenho assim, um caso de um amigo. Nós estávamos num evento e quando ele viu a foto dele, no mesmo dia, a gente estava no evento de dia, à noite era desenvolvimento pessoal. Quando ele olhou à noite, ele falou, meu Deus, cara, como eu tô gordo, agora que eu vi. Meu Deus. Eu falei, olha, é natural que você não veja o que está acontecendo com você. É natural. Às vezes numa roupa você vai perceber, às vezes vendo outras pessoas mais magras, você vai fazer o comparativo. Mas você não tem que comparar com as outras pessoas. Você tem que comparar com você mesmo. Senão isso te machuca e você não tem que estar lá. E tudo que machuca, você tem um ganho secundário e fala, opa, não vou conviver no meio de pessoas fitness. Ah, as pessoas, meu Deus, só comem salada. Não, as pessoas fitness tomam uma cerveja, comem um churrasco, vivem feliz. Elas não exageram, elas sabem dosar, é a única diferença. E as pessoas que estão vivendo essa vida com obesidade, é só mais um. Ah, eu mereço, vou tomar mais um pouco hoje. E aí quando ela olha na imagem, ela toma um susto, aquela imagem dela, ela te leva para 2 caminhos. Ou é isso mesmo, minha vida acabou, ou eu vou mudar. E aí ela tenta mudar, só que a jornada não é fácil. O seu protocolo fala isso. Exatamente. Não é de um dia para o outro. E aí dói aquela jornada, ela volta de novo para cá. Isso é um ciclo de autossabotagem. Enquanto ela não tratar o porquê
que tá claro que ela não quer mudar, ela vai ir e voltar quantas vezes for necessário, mas ela não vai conseguir. Exatamente. Inconscientemente, todo mundo procura alguma solução em que ele não tenha que fazer a parte dele, intervir. É isso que eu percebo. É isso que eu percebo claramente. Gu, para fechar, tem duas coisas que eu queria ver com você. A primeira é que quando você falou no começo do nosso podcast, e eu também compartilho da mesma opinião que você, eu fui até você muito cética. Assim como você entrou nesse plano de trabalho que você tem hoje, cético, tudo, e você mais do que ninguém conseguiu se convencer do quanto efetivo é o seu trabalho. Então, eu queria contar só um trechinho bem rápido sobre o que aconteceu comigo quando eu fui com você. Eu não tenho medo de contar as coisas pra gente, porque eu acho que todas as experiências que puderem agregar para as outras pessoas têm mais é que ser vistas e testemunhadas. Então, a minha volta para Campinas foi uma volta extremamente traumática, e aí foi uma das pessoas que me estendeu a mão, que foi você. E eu me lembro claramente de estar chegando no consultório e eu realmente não estava acreditando na proposta de trabalho e tudo. Eu também era muito cética com relação à hipnose, PNL, qualquer coisa do tipo. E aí, fiquei na antessala do Gustavo e me deparei com uma situação extremamente desconfortável, que foi quando você me pegou. Eu estava praticamente numa síndrome de pânico, sentada. Não tinha capacidade de me levantar ou de fazer qualquer coisa do tipo, me movimentar. E você teve que primeiramente me tirar da crise, conseguir fazer com que eu saísse daquela crise no mínimo de pré-pânico, para só então a gente entrar numa sessão efetiva, né, de regressão e de hipnose. Então, eu acho que isso é legal, é importante falar para as pessoas, deixar claro que todo e qualquer processo a que você vai se submeter para você melhorar a sua saúde, o mínimo que você tem que ter é acreditar, né, ter confiança, e como você bem colocou aqui, eu acho que é importante a gente permitir. A gente só fez aquele processo naquela vez, ainda que eu estivesse mais resistente, mas eu permiti. Agora, assim, é uma prova cabal que existe do que aconteceu naquele dia, porque eu imaginei que eu não ia conseguir levantar daquela antessala. Porque eu não tinha condições. Eu consegui perceber, eu experimentei naquele dia o que é realmente estar numa situação de pânico. Verdadeira. E sem condições, sem qualquer tipo de atitude para conseguir me levantar dali, e você conseguiu reverter a situação. E aí fica para os próximos capítulos para você contar numa outra hora. Então, por isso que eu acredito demais no trabalho que você faz. E por último, uma vez, assistindo um pedaço do seu podcast, eu achei muito legal, eu queria que você contasse rapidinho aqui a história do limão. Porque a galera, às vezes, não tem noção do que a gente está falando sobre mudança de hábitos e melhorar a palatabilidade das coisas, se reeducar e tudo. E quando você faz a experiência do limão, que você manda fechar os olhos e tudo mais. Meu, eu tava assistindo de longe em casa, eu falei, cara, olha isso. Tipo, se a pessoa não consegue ter uma aceitação naquele momento dessa proposta que a gente tá colocando aí, não tem mais como fazer. Então, conta um trechinho desse pra gente ir finalizando o nosso trabalho. Meu, para finalizar é o seguinte, até que nem falou, eu também entrei cético. Aí eu fui fazer a minha primeira formação, me tornei Master em PNL, e hoje eu sou um dos trainers em PNL. Eu sou treinador mesmo, eu passei por todos os processos. Eu atingi um número que tinha que ser mais de 1.000 horas de atendimento, e tudo quando eu começo eu vou com afinco mesmo. Hoje eu tenho mais de 1.500 horas, eu me formei Master em Hipnose Clínica, coach, neurociência, eu fui indo trazendo, por quê? Porque eu queria trazer as ferramentas para poder ajudar as pessoas. O processo terapêutico começa quando a pessoa entra em contato com você. A primeira vez que você já mandou mensagem, já começou o processo terapêutico. Se você vai fechar comigo ou não, eu já estou cuidando de você. Então, quando você entrou na porta do consultório, você sentou, você estava ali e tal, você falou, nossa, estou super nervosa. E em nenhum momento eu falei para você, calma, porque calma, não adianta nada. Calma, você fica mais nervoso Mas as ainda. pessoas que não sabem, não fazem isso por mal, por amor. Sim. Você até lembra, você falou assim, nossa, tranquilamente, você falou, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, não sei o quê. Parecia que eu não estava te dando atenção, mas ao mesmo tempo eu estava te dando atenção e você sentia isso. E era proposital. Porque eu tenho que te acolher, mas eu não preciso ficar eu não posso potencializar aquilo que você está sentindo. Reforçando aquilo, né? Eu não posso reforçar. Eu não posso potencializar. Vai melhorar o quê? Eu não sei o que você está sentindo. Não adianta ficar, calma. Agora, respire fundo, sim, a respiração, ela eleva. Eu até falei para você, puxa a respiração, solte, a gente está entrando agora, esse momento é seu. Empoderar a pessoa, trazer ela. Porque no processo terapêutico, não é sobre mim, é sobre você.
Processo terapêutico, quando a gente quer que a pessoa emagreça, quando a gente quer que a pessoa mude dos seus 40 a mais para sua vida, não é sobre o que nós estamos fazendo, é sobre o que a pessoa precisa. Então, usar as ferramentas no momento certo é fundamental. Eu brinco que eu começo com uma folha em branco, eu só tenho o seu nome, porque eu preciso entender a sua história. Não adianta eu chegar com várias ferramentas. Eu sou trainer, eu aprendi várias ferramentas, eu sei aplicar em pé, deitado, olhos fechados, online, presencial. Sei, consigo tudo isso aqui. Belíssima experiência, Gu. Só que a experiência que eu tenho que proporcionar para você é sobre a sua vida, não sobre a minha. As minhas ferramentas, ela tá guardada numa maleta. E eu sei que tem as ferramentas lá. Eu não posso pensar qual ferramenta, eu tenho que pensar o que você está passando, depois o que você precisa e aí eu entrego. A experiência do limão é uma experiência que dá pra gente fazer aqui. Topa, rapidão? Bora? Bora lá. Então, quem estiver assistindo aqui pode fazer também a experiência do limão. O que é a experiência do limão? Se você nunca chupou limão, você não vai passar por isso. Pense na outra fruta, tá? Mas limão é uma fruta, tá ali muito, muito prático, né? Muito fácil no acesso para todo mundo. Então, quando você passa por uma experiência que você já conhece, eu consigo conectar a sua mente e o seu inconsciente para as experiências onde o seu corpo se conecta com isso. Lembre-se que é visual, auditivo e sinestésico. Você pode sentir novas experiências, tá? Então eu vou fazer com você aqui e que todo mundo acompanhe juntos, tá bom? Vamos lá. Nesse momento vocês vão entrar no processo hipnótico, tá? Isso é hipnose. Hipnose nada mais é do que permissão, foco e concentração. Se você se permite nesse momento, você tem foco no que eu estou falando, simplesmente se permita. Então eu sempre peço que se você estiver sentado no lugar tranquilo, coloque seus pés, suas mãos relaxadas, feche os seus olhos para que você se conecte só com você. Respire fundo e segure 2 segundos e solta em 3 segundos. Mais uma vez, puxa bem forte. Enquanto você respira, o seu corpo relaxa. Enquanto você solta todo o cansaço, todo o estresse do seu dia. E quanto mais você respira, mais você relaxa. Não porque eu digo, mas porque você se permite nesse momento a relaxar e ter uma experiência. Continue a respiração enquanto eu falo. Somente me escute e permita-se relaxar mais e mais. Imagine agora um limão. Talvez esse limão esteja na sua frente, mais do lado, embaixo. Pouco importa, porque o limão é seu. Imagine a cor desse limão. Pegue esse limão agora e coloque ele na mesa, na sua frente. Do lado desse limão tem uma faca. Você vai fatiar esse limão lentamente ao meio. E quando você fatiar esse limão, você começa a sentir o cheiro do limão. Sinta o cheiro do limão. E agora, escolha uma das fatias. Pegue na sua mão. E a outra mão você vai virar com a palma da mão para cima. Pingue, talvez 1, 2 ou mais gotinhas na sua mão. E nessa mão que está a gotinha, você vai trazer pertinho da sua boca. Não experimente ainda. Sinta o cheiro. Agora, experimente o sabor desse limão. Isso. Sinta o sabor do limão. Muito bom. E quanto mais você relaxa, mais esse momento fica marcante. Do limão, do cheiro, da sua escolha em fatiá-lo. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você abre os olhos, se sentindo muito relaxado. 1. Respirando fundo. Solta. 2. Sentindo o dedo das mãos, dos pés, sentindo o seu corpo relaxado, sentindo feliz. E quando eu falar 3, você apenas dá um sorriso e se permita nesse momento abrir os olhos. 3. Abre os olhos. Se sentindo muito bem. Pra mim é surreal. Juro Não, ó. eu quero que esse podcast nosso, que as pessoas mandem depoimentos pra gente, se não é uma experiência. Escreve embaixo o que você sentiu, que você escreve cheirou, embaixo. que limão que era, como você fatiou, se tinha cor na mesa. Você percebeu realmente, se você sentiu, enfim. É muito legal. Eu acho... É inevitável, não tem como, a não ser que você não se entregue realmente, assim como a gente tem que fazer com
outra coisa na vida. Se entrega ao processo, né? Perceba que assim, a gente vai conversando, vai gerando experiências, vou guiando você as experiências, mas eu não determino tudo. Eu não falei se era limão siciliano, Tahiti, se era uma faca grande ou pequena, se estava numa tábua, que mão que você escolheu. A hipnose, ela se permite muito viver isso aqui. O controle que a gente leva, as experiências que a gente leva, isso é só um limão, isso é só uma experiência. Que nem você falou, sensorial. Isso é possível, você colocar uma fruta que você nunca colocou na sua boca e depois você experimentar essa fruta, depois você vivenciar essa fruta. É maravilhoso. Então eu acho que assim, quer reprogramar sua mente? Quer mudar os seus hábitos e comportamentos? Primeiro, tenha foco e permita-se. E procure alguém para te guiar, porque daí tudo vai acontecer. Obrigado. Quero agradecer demais a sua presença. Eu acho que a gente vai fazer o primeiro de muitos. Deixar aqui, não vai esquecer de falar agora sobre todos os canais onde a gente consegue encontrar você. Legal. Então, a Kátia, Personal Totina, vocês vão encontrar por enquanto nosso material no YouTube e também no Instagram. E o Gustavo agora vai falar para vocês onde é que vocês encontram o trabalho dele, tudo. E o meu material de protocolo Homens 40+, já tá subindo na plataforma e eu mando para vocês na sequência. Uau, vamos lá. Bora. Me procurem no Instagram, YouTube, @Gustavo Manprim Trainer, Manprim com um N no final, hein? E Trainer. Lá você vai encontrar todos os produtos que eu tenho, que você tem acesso online. Eu tenho o Destrave Seu Emagrecimento, que é uma jornada de 21 dias, tem reprogramação mental, treino, cardápio, tudo que você precisa, com acesso de 1 ano, com preço mais fácil, mais barato que uma pizza. Exatamente. Tem um outro produto que é o Viver Bem, que é para ansiedade. Lá eu te dou processos terapêuticos com técnicas para você controlar antes de entrar numa reunião, para se controlar dentro de casa, para se controlar em vários momentos, dicas terapêuticas com 5 técnicas que a pessoa vai ouvir o Gustavo, vai levar, e tem mais 8 reprogramações mentais de bônus, que ela pode ouvir na casa dela, deitada, onde ela estiver. E eu tô entrando com um produto maravilhoso, que é a tríade do MAC, que é a tríade da mente, ambiente e corpo, que é de forma maravilhosa, individual. Esse produto é comigo, direto comigo, durante 4 meses. Você vai passar por essa transformação. Eu já tenho personal. Beleza, não precisa pegar meu treino. Eu já tenho nutricionista. Ótimo. Eu já tenho terapeuta. Ótimo, você pode ter todo mundo. Mas se você quiser, você tem todos os 3 junto comigo só nesse produto. Ele encaixa para quem? Para quem quer se transformar e mudar a sua vida e ter a sua nova versão. E vocês vão estar sempre de olho aí na nossa rede. Nós somos bons vizinhos. Estamos sempre compartilhando conteúdos de um do outro. Valeu, Obrigado Gu. por tudo. Obrigadão. Valeu.